Olá pessoal, tudo bom? O passo a passo de hoje, gente, é desse caseado aqui, ó. Tô mostrando só um pouquinho pra vocês, porque aqui nesse pano de prato tem dois caseados em um único pano. E é o que eu vou mostrar pra vocês hoje, tá? Aqui no canal já tem o passo a passo desse caseado aqui, ó. Só que aqui nesse pano de prato eu fiz esse outro caseado aqui. Foi a primeira vez que eu fiz também e eu já quero compartilhar com vocês. Então aqui, ó, eu iniciei com um caseado, aqui na parte de baixo eu também fiz esse mesmo caseado, só que aqui no meio do pano, no meio da lateral do pano, eu fiz esses detalhes aqui, que são essas florzinhas aqui, ó, fiz 5 desse lado, e aí eu segui novamente aqui com o caseado, que já tem um passo a passo aqui pra vocês. E aqui desse lado eu fiz da mesma forma, fiz aqui as 5 florzinhas, e fiz aqui o caseado que eu já estava fazendo. Então, assim, dá um diferencial muito grande no pano de prato. E eu quero mostrar pra vocês essa parte aqui, ó, do caseado, que eu nunca tinha feito e também não tinha mostrado ainda pra vocês aqui. E eu vou mostrar agora. Então, vamos lá. Aqui eu fiz esse caseado nesse pano de prato pé de galinha da marca MC, com a medida de 41 por 69, e eu usei a agulha de número 1,75. Essa mesma agulha eu vou estar usando para fazer agora esse caseado junto com vocês. Confeccionando com o fio de polipropileno na cor ouro velho, no fio Rainha Moda, agulha de ponto 1,75, e vou estar usando esse pano aqui, ó, que é da marca Príncipe. Gente, esse é um dos melhores panos que eu acho dos pés de galinha. Pano de copa, tá vendo? A medida dele é 38 por 69, é um pano da marca Príncipe, maravilhoso. Então agora a gente vai dar início a essa aula desse caseado que é super rápido e deixa o pano bem lindo. Vou iniciar aqui fazendo o meu primeiro ponto, ó. E aqui, gente, eu tenho um isqueiro para estar queimando a pontinha do fio de polipropileno depois, tá? Aqui eu coloquei o pano, ó, de cabeça para baixo, eu vou começar por esse cantinho aqui. Vou prender aqui a minha agulha para estar fazendo aqui 5 pontos no mesmo espaço com uma correntinha de separação, que é o contorno aqui do pano de prato. Fiz aqui o segundo, uma correntinha de separação, terceiro, uma correntinha de separação, o quarto, uma correntinha de separação, o quinto. Então, eu vou ficar com esse cantinho assim. Aqui eu vou queimar já essa pontinha e vou prender aqui, ó, na parte de trás, pressionar aqui com o fundo do isqueiro. Aqui a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou dar um espaço aqui e vou fazer aqui um bloquinho com 6 pontos altos separados por uma correntinha, ó. Fiz o primeiro ponto, uma correntinha de separação. Bem ao lado aqui, dou só um espacinho, faço o meu segundo ponto, uma correntinha de separação, faço o meu terceiro ponto, uma correntinha de separação, quarto ponto. Já tenho o passo a passo desse caseado, só dessa parte aqui no canal. Uma correntinha de separação, faço aqui o meu quinto ponto, uma correntinha de separação, faço aqui o meu sexto ponto. Agora eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, dou um espaço e vou fazer novamente outro bloquinho desse. Serão 3 bloquinhos assim, com 6 pontos, separado por uma correntinha de separação, para poder a gente dar início às florzinhas. Então, aqui eu vou seguir fazendo os meus pontos com uma correntinha de separação, 3 bloquinhos com 6 pontos, separado por 5 correntinhas de separação de um bloquinho para o outro. Aqui eu já fiz o segundo, agora eu vou contar 5 correntinhas e vou fazer o terceiro. 3, 4, 5. Fiz aqui o meu terceiro bloquinho, ó, com 6 pontos, separado por uma correntinha de separação. Agora eu vou contar aqui 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E vou fazer a mesma repetição. Só que esses 3 bloquinhos vão ficar assim. E já o próximo a gente vai fazer a florzinha. Então, vou fazer 6 pontos, separado por uma correntinha de separação, formando um bloquinho aí com 6 pontos.
A diferença é que agora a gente vai estar fazendo a florzinha aqui. 5, uma correntinha de separação, 6. Então, ó, aparentemente estão iguais. Agora, a gente vai fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Tira aqui esse fio. Fiz aqui as 6 correntinhas. Agora, eu vou pegar essas 6 correntinhas, vou vir aqui, ó, e vou passar aqui, ó. Fiz as 6 correntinhas, vou passar aqui da última pra primeira aqui, ó. Da início aqui nessa primeira até a última. Vou passar aqui a agulha por dentro desses 6 pontos. Vou puxar aqui a linha, ó, e vou fazer aqui um ponto, formando assim a florzinha. Pronto, formou aqui a primeira florzinha. E esse pontinho aqui, ó, vai ficar essa pontinha aqui, que são as 6 correntinhas. Vou contar: 1, 2, 3, 4, 5. Dou um espaço, vou fazer novamente, ó, vai ficar desse jeito aqui. Vou fazer novamente um bloquinho com 6 pontos. Serão 5 florzinhas. A gente vai fazer 5 florzinhas assim, e depois a gente vai seguir com 3 bloquinhos aqui, que vai dar o outro lado do pano de prato para ficar igual a esse. Então, aqui eu vou seguir com bloquinhos de 6 pontos, separados por uma correntinha, dá um espacinho de um ponto para o outro. Feito aqui os 6 pontos, eu vou contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou vir aqui pra frente, ó, vou passar a agulha daqui da frente até o final. Passo a agulha aqui por dentro, ó, e vou puxar a linha aqui pra fazer o meu ponto, juntando aí os 6 pontos, ó, vai ficar desse jeito aqui, a florzinha. Vou contar novamente: 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, dou um espaço e vou fazer a mesma repetição, com bloquinhos, ó, de 6 pontos assim, separados por uma correntinha de separação. Feito aqui o bloquinho com 6 pontos, ó, 3, 6, eu vou contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou vir aqui, ó, vou passar a agulha aqui por dentro. Vocês podem ver que eu não dou a laçada. Vou passar a agulha aqui por dentro e aqui, ó, eu vou puxar a linha aqui pra fazer aqui o meu ponto, formando assim essa florzinha, ó. E aí eu vou contar: 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, dou um espaço para fazer o próximo bloquinho. E as florzinhas vão ficando assim, esse caseado. E aqui, ó, desse lado, continua os bloquinhos de 3. Então, aqui eu fiz 3 florzinhas. Eu vou estar fazendo mais 2 para fazer um total de 5. E aqui eu vou seguir aqui, ó, na lateral do pano, com 3 bloquinhos assim, ó, como esse, tá? Então, fiz aqui 3 florzinhas. Eu acho que vocês já entenderam como são feitas. Sempre fazendo bloquinhos com 6 pontos, ó, com uma correntinha de separação e um espacinho de um ponto para o outro, até formar aqui um bloquinho com 6 pontos. Vou fazer mais essa aqui. E aí, ó, fez 6, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Passo a agulha daqui da frente até o final aqui, para poder puxar aqui a linha e fazer o meu ponto, formando assim mais uma florzinha. Conto aqui: 1, 2, 3, 4, 5, dou um espaço e aqui eu vou para a próxima e vou mostrar a vocês como fica o caseado aqui nas laterais de florzinha. Fica aqui, ó, desse jeito. Então, agora eu vou seguir aqui novamente. Eu já fiz 4, vou fazer mais uma aqui. Fiz aqui a 5ª florzinha, ó, fiquei com 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou voltar fazendo esses bloquinhos aqui, ó. Agora eu vou contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu conto 6, porque 5 era para separar a florzinha. Vou seguir fazendo bloquinhos com 6 pontos,
separados por uma correntinha de separação e um espacinho. E vou fazer até chegar aqui, ó, no final do pano, para que essas florzinhas fiquem apenas na parte do meio. Na outra lateral, eu vou fazer do mesmo jeito. Aqui na parte de cima do pano de prato, eu vou estar fazendo somente esses bloquinhos aqui, com 6 pontos, separado por uma correntinha de separação. Então, aqui eu vou seguir fazendo 3, já fiz 4, uma correntinha, 5, uma correntinha, 6. E agora eu vou seguir fazendo aqui 5 correntinhas de separação para fazer o próximo bloquinho. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou pro próximo bloquinho e vou seguir até chegar aqui no final do pano de prato. Ó, gente, cheguei aqui nessa parte aqui, ó, do cantinho, onde a gente vai fazer aqueles 5 pontos no mesmo espaço, fazer o cantinho do pano de prato. Aqui, ó, no início, fiz 3 bloquinhos de 6 pontos e fiz 5 florzinhas. Aqui nessa parte ficou com 4. Então, daria pra fazer mais uma florzinha se eu quisesse e ficaria com bloquinhos de 3. Ou eu posso deixar assim, vou seguir aqui normal, fazendo somente bloquinhos de 3. Agora, quando chegar aqui desse lado, eu vou fazer como eu fiz aqui. Eu vou fazer 4 bloquinhos pra ficar igual. E aí, eu sigo com as florzinhas e aqui no final, sigo com as 3. Então, agora, eu vou fazer aqui esse cantinho e vou fazer a parte de cima aqui, ó, do pano de prato, que vai ser feita toda nesses bloquinhos aqui, com 6 pontos. Então, aqui eu fiz o primeiro ponto, uma correntinha de separação. No mesmo espaço, eu faço mais um ponto com uma correntinha de separação. No mesmo espaço, eu faço o terceiro, uma correntinha de separação. No mesmo espaço, eu faço o quarto com uma correntinha de separação e no mesmo espaço eu faço aqui o quinto ponto, virando aqui o meu trabalho. Vai ficar desse jeito. Agora eu vou seguir aqui desse lado todinho fazendo, que essa aqui é a parte de cima do pano de prato. Eu vou seguir todinha fazendo esses bloquinhos aqui. Vou contar aqui as correntinhas de separação e sigo fazendo da mesma forma. Bom, gente, deixa eu explicar aqui pra vocês. Fiz esse lado, né, mostrei pra vocês que aqui ficou com bloquinho 1, 2, 3, 4 bloquinhos. Fiz aqui o cantinho. Por que que eu pulei aqui e não mostrei pra vocês fazendo essa parte de cima? Porque aqui no canal já tem um passo a passo desse caseado aqui, tá? Então, como essa parte de cima é de repetição, eu fiz aqui o cantinho, ó, e já desci. Como nessa lateral aqui, ó, ficou com 1, 2, 3, 4 bloquinhos, depois das florzinhas, aqui, ó, eu fiz 1, 2, 3, 4 bloquinhos. Então, ó, fica no mesmo nível do outro lado. Agora, a gente vai começar a fazer desse lado aqui as 5 florzinhas, que são essas florzinhas aqui, para depois a gente fazer essa parte de baixo aqui, que são os bloquinhos com os 3 bloquinhos aqui de 6 pontos. Então, aqui, ó, tá no nível certinho. Desse lado ficou 4 bloquinhos, aqui desse lado, na parte de cima também ficou 4 bloquinhos. E agora, a gente vai começar a fazer desse lado aqui as 5 florzinhas, do mesmo jeito que a gente fez aqui desse lado. Agora, eu fiz aqui as correntinhas, agora eu vou fazer aqui a primeira florzinha. Então, eu vou fazer um bloquinho aqui com 6 pontos, para depois fazer 6 correntinhas e passar por esses 6 pontos aqui, formando assim a primeira florzinha. Lembrando que do outro lado a gente fez 5, então desse lado a gente também vai fazer 5 florzinhas. Então, aqui eu fiz 5, 6. Agora eu vou fazer aqui, deixa eu soltar aqui um pouco da linha. Agora eu vou contar aqui 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou passar a agulha aqui por dentro, ó, por dentro de todos esses pontos, e vou puxar aqui a linha para fazer aqui o meu ponto, formando assim a minha florzinha. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, vou dar um espaço e vou fazer novamente o bloquinho com 6 pontos, tá? Então, aqui eu vou fazer novamente o bloquinho com 6 para a gente fazer a segunda florzinha. Feito aqui o bloquinho com 6 pontos, 6 correntinhas, vou passar aqui por dentro e vou puxar aqui, ó, o fio, juntando os 6 pontos, formando assim a florzinha.
Então, eu acho que vocês já entenderam. Agora, eu vou seguir 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas para fazer a próxima. Lembrando que é um total de 5, porque a gente fez as 5 florzinhas do outro lado. Então, agora eu vou fazer aqui as outras 3 florzinhas. Feita aqui as 5 florzinhas, ó, tá? Fica na mesma direção da outra, eu vou mostrar pra vocês assim que eu terminar aqui. Agora, a gente vai fazer aquela carreira de repetição. Vou fazer agora desse lado aqui, tem que ficar igual a esse lado aqui, ó. Tem que ficar com 3 bloquinhos de 6 pontos. Como tá no mesmo nível de um lado pro outro, então aqui eu vou fazer a carreira toda de repetição e aqui, ó, na parte de baixo também do pano de prato. Vai ser sempre com esses bloquinhos aqui com 6 pontos. Então, essa parte eu não vou gravar pra vocês porque já tem o passo a passo aqui no canal desse caseado. Então, agora eu vou contornar aqui todo o meu pano que falta e já mostro pra vocês como ficou essas florzinhas aqui no meio do pano e ficou do mesmo... na mesma direção de um lado e do outro. Já mostro pra vocês já quando estiver prontinho aqui. Bom, gente, fiz aqui, ó, essa parte que eu falei que não ia mostrar pra vocês, pelo fato de já ter o caseado aqui, tá? Deu certinho aqui os 3, ó, vou mostrar aqui de longe pra vocês. Ó, 1, 2, 3 bloquinhos aqui, ó, 1, 2, 3. E aqui na parte de baixo, ó, eu fiz esse mesmo caseado, por isso eu não mostrei pra vocês, tá? Mas o foco aqui, que é a florzinha, ó, elas ficaram no meio, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ficaram na mesma medida de um lado para o outro. Então, esse caseado que eu queria que vocês aprendessem, eu queria saber muito se vocês gostaram. Eu tô gostando bastante dele, tô fazendo em alguns, já tem outros que eu já fiz e eu vou estar mostrando pra vocês aí nos próximos vídeos lá no canal Criarte Crochê Natália. Eu espero muito que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Peço que se vocês ainda não são inscritos no canal e gostam desse tipo de conteúdo, aproveita e já se inscreve e deixa um comentário pra mim saber o que é que vocês acharam desse caseado. Então, até o próximo vídeo.